Ai, gente. Tô aqui, professora. Parece que perdeu a conexão por um momento, mas voltei. Ah, Tá tá. bom, professora. Não, é que você ficou. Mas você me escutou o que eu falei? Alguma coisa muito picotada, não consegui compreender muito bem, não. Eu vou compartilhar a tela. E aí eu não vou mais ver essa tela aqui. Tá bom, tá bom. Então, aí, quando você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, boa noite, Gleice. Quiser comentar alguma Boa coisa, noite, aí Gleice. você faz um barulhinho, fala alguma coisa, tá? Porque Tá, aí joia. eu não ouço vocês, não vejo vocês. E aí, se vocês estiverem anotando alguma coisa, esses troços assim, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo, né? Mas se vocês fizerem um barulho, eu consigo. Boa noite, Gleice, tudo bem? Tranquilo? Hoje são só 2 apostilas, né? Provável que acabe mais cedo. Então, eu libero vocês, tá? Hoje boa noite, né? Hoje é o último dia de revisão. A prova já é sábado, né? Dia 1º. Sim, será revisão de prova. Mas eu estou gravando, né? Vamos lembrar disso. E amanhã ou depois eu posto lá no canal do YouTube agora, tá? Então, hoje serão as 2 últimas apostilas, né? As 2 últimas aulas, vamos dizer assim, né? E aí é isso, tá? Eu espero que ninguém ou pouca gente fique para a AP3, mas quem ficar para a AP3, a partir de segunda-feira, dia 3, a gente começa as revisões também para a AP3, tá? E tem que correr porque para dar tempo, né? Para dar para o conteúdo caber nos dias, né? Que vão acontecer, né? Que aí vão ser poucos dias, né? Engraçado A que AP2 vai seguir o modelo da P1, professora. A gente tem que desenvolver é, atividade para os é alunos. sempre assim, sempre assim. Por isso que eu falei, deem uma olhada, mesmo sem ser a matéria da AP1, deem uma olhada, eu vou até fazer uma observação para todo mundo. Deem uma olhada no capítulo 1, né? No estudo, não no capítulo, né? Necessariamente, mas no estudo investigativo, porque ela deve pedir coisa de novo com relação a isso, tá? Ela já pediu, né, nessa AP, né? E eu acho que é capaz de ela pedir de novo, ainda mais que ela nessa AD pediu bastante, né? Não foi estudo investigativo, não, né? Foi na atividade prática. Mas, enfim, né? Essa disciplina é para isso, né? Para vocês terem uma noção, né, para vocês saberem, aprenderem a levar as aulas, né, a se organizarem e tudo mais. Então, o estudo investigativo é muito, muito importante nessa disciplina, né? Então, não deixem de abrir a apostila, o complemento da apostila 1, tá? O texto que fala sobre o ensino investigativo, estudo investigativo, né? Mas aquele tipo de aula em que o aluno vira protagonista e não o professor, né? Então, essa é a melhor forma de se ensinar, né? E lembrando que eles vão aprender por si, né? E de você também se comunicar com eles, porque para aquela coisa de que você é o detentor da sabedoria e dos conhecimentos e tal. Não, você vira uma pessoa que orienta, que ajuda, que auxilia, né? Que leva, né? Pega eles e mostra o caminho, né? Sem entregar coisa pronta. Você não dá uma passagem de avião para eles, né? Você pega o barquinho e eles vão remando, né? Então é isso, tá? Então não se esqueçam de fazer isso, de abrirem
primeiro complemento, né, da apostila, para então vocês conseguirem se sair bem. Pelo que você falou, Vanessa, acho que a Gleice também, né? Vocês duas foram bem na P1, né? Então tem tudo para se dar bem também nessa próxima prova, né? Não tem o que temer. Mas, né, vamos tomar cuidado, né? A gente sabe que as coisas acontecem, né? Mas não vai acontecer, não. Vocês estão bem preparados? Acho que todos os alunos estão bem preparados, né? Ah, eu queria só fazer uma observação. Muitos alunos não fizeram fórum, não participaram do fórum. Por mim, não tem problema nenhum, né? Eu estou aqui falando com vocês, eu sou a tutora, né? Eu não preciso de ponto nenhum. Quem precisa de pontos são vocês. E quem precisa também de pontos, de consideração, né? São vocês também, né? Se a gente vê que vocês participam das atividades, fazem tudo direitinho e tudo mais, a gente olha com outros olhos, né? A situação que vocês estão. Então, quem está precisando de alguma coisinha, né? Vai ter uma atenção melhor se participou de tudo. Tudo bem, eu sei que acontece e tal, mas, né? Foi uma quantidade bem grande de pessoas que não participaram, né? Então, se no primeiro fórum todo mundo participou, eu dei parabéns para todo mundo e tal, no segundo, né, todo mundo ia ficar de castigo, né? Tá bom, gente. Vamos começar lá, tá? Então, a gente está terminando, né, as apostilas, né, chegando no final do período, final do ano também, né? Daqui a pouco tem que fazer rabanada, essas coisas assim, né? Ave Maria. Então, vamos continuar no ecossistema urbano, e a última apostila é meio que um apanhado de todas as coisas e alguns temas relevantes que não se encaixavam exatamente em nenhuma apostila anterior, né? Então, vão vir coisas de tecnologia, biopirataria, essas coisas assim, que não se encaixaria nas apostilas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar a falar do resíduo produzido, né, do lixo produzido e da sustentabilidade, né? Esse capítulo começa assim, né, e vai seguindo o seu caminho, falando também de plantas e tal, tá? A partir das definições de sustentabilidade social e ambiental, expressas no vocabulário básico de recursos naturais e meio ambiente, é possível afirmar que a sustentabilidade socioambiental caracteriza-se pela capacidade de o ambiente prover os serviços ambientais e os recursos necessários ao desenvolvimento das sociedades humanas, de forma permanente, e também pela melhoria e manutenção do bem-estar material e social da população e sua participação nas decisões coletivas. Eu sempre falo lá, acho que mais para o início da disciplina, que tanto as plantas quanto os animais e nós, né, a gente existe, né? Todos nós somos seres vivos e que fazemos parte da natureza, né? Então, as plantas e os animais não estão lá para serem consumidos por nós, né? Eles estão lá. E a gente viu, né, o ser humano viu, que eles poderiam ser consumidos, né? Para dar mais energia, né? Essas coisas assim. O homem sentia fome, ia lá, matava o bicho, pegava os vegetais e fazia uma comida, vamos dizer assim, né? A partir do momento, não fazia uma comida, né? A partir do momento que o homem descobriu o fogo, né? Ele começou então a fazer coisas mais elaboradas, né? Para se alimentar e tal, e pronto, né? Nós fazemos parte de um mesmo mundo, né? De um mesmo ecossistema, né? Então, a gente tem que lembrar todo o tempo
né, de que a gente faz parte disso também, naturalmente. Nós somos seres vivos também. Temos uma capacidade de raciocinar e tal, mas nós somos iguais, entre muitas aspas, aos animais e às plantas, né? Se algum predador nosso, se algum outro animal quisesse nos consumir, consumiria, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso, que a gente não está só nesse mundo o que existe para consumir não existe para isso, né? A, toda sorte de árvores, todos os animais, eles existem. E os animais comem as plantas também, e os animais também se alimentam de outros animais, né? Então, assim, é isso, né? O consumo, né? Lembra da pirâmide, né? Então a gente tem que tentar utilizar tudo que está ao nosso dispor com sabedoria, com consciência, né? Com calma também, né? Quando o mundo acabar, a gente ter alguma coisinha para, né, sobrar. A poluição dos diferentes ecossistemas e a utilização sem limites de seus componentes tem colocado em risco a vida de inúmeras espécies, incluindo os seres humanos. Assim, a retirada da mata nativa, o desperdício de energia, o consumo excessivo dos recursos hídricos, a captura e criação ilegal em cativeiro de espécies nativas, o lançamento no ar de inúmeros poluentes e a destruição dos solos são alguns dos sérios problemas enfrentados por diferentes populações no Brasil e no mundo. Então, assim, vocês falaram sobre isso na AD, né? Essa coisa da emergência climática e tal, tudo isso, né, se junta a todo o caos que o homem está causando também, né? Esse consumo desenfreado, as caças a animais que não podem ser caçados por conta de reprodução e tal, tá? Nos ecossistemas urbanos, alguns desses problemas aparecem de modo mais intenso, obrigando seus habitantes a ter um convívio mais direto e, consequentemente, estar sujeitos a maiores riscos e impactos. Então, a gente vai enfocar algumas formas de abordar isso na educação, né? O uso sustentável da natureza. Cadê o verde que estava aqui? Então, se o homem está acabando com o verde, está desmatando e tal, daqui a pouco não vai ter verde para ninguém, né? Nem para os homens, né? E nem para quem quer fazer, quer criar gado, para quem quer fazer uma plantação de seja lá o que for, né? Se não usar com sabedoria, não vai ter. É isso. E aí, por exemplo, não tem as plantas, né? Todo mundo respondeu naquela primeira pergunta, né? O que faz para segurar o GEE, tal, não sei o quê, para diminuir, né? Então, tem que cuidar dos biomas, tem que cuidar das florestas, porque a floresta captura o carbono, etc, etc. Então, se é assim, o que tem que fazer? Não desmatar. Mas aí se desmata para agricultura, se desmata para fazer pasto, né? Então, essa teoria toda cai por terra, né? Bom, então aqui vem um poema, né, e tal, aqui vai mostrar, né, que uma criança, né, da quinta série, que ela já tem um pensamento crítico com relação a tudo isso, com relação ao desgaste, né, que o ser humano está causando, né, à natureza, né, e não só isso, né, mostra na prática que português pode entrar nessa interação, que geografia pode entrar na interação, matemática pode entrar na interação, geografia, etc. Todas as disciplinas podem se mesclar, se ajudar, né? Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, mas em algum momento, em algum evento,
os professores podem se reunir para fazer uma coisa única, né? Uma coisa toda, né? Uma coisa inteira, tá? Então, o texto da menina, né, serve para mostrar que os professores de ciências e biologia, com a participação de professores de literatura ou língua portuguesa, podem apresentar informações científicas usando formas diferentes dos tradicionais textos didáticos. Então, fica aquela coisa, não fica aquela coisa chata de vamos abrir o livro na página tal, né? A gente tem que puxar a atenção dos alunos, né, para que eles não queiram, né, não queiram assistir tua aula. A tua aula vai. Porque, assim, vou falar daqui da disciplina. Essa disciplina é tranquila, né? Só que a gente vê na prática, quando faz a AP, que a prova pode ser bem difícil, né? Não é que porque a disciplina é tranquila, que o tema é fácil, né? É um texto muito claro e tal, que a prova precisa ser dada, né, gente? Então, é uma prova para vocês pensarem, né? Para vocês poderem, para desenvolver um pouco, né, o trabalho de vocês e tal, tá? Então tá, quando você estiver lecionando também poderá realizar em conjunto com a comunidade próxima da unidade escolar as atividades implantação, recuperação e ampliação de áreas verdes com espécies nativas. Isso aqui foi o que vocês responderam também naquela pergunta, né, feita com relação tanto ao que o que se via, né, de ações, né, mitigadoras, né, da coisa do GEE e tal, tanto com relação à COP30, né? Então, alguns aproveitaram, outros colocaram coisas diferentes, né, outras situações, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Foi tudo bem considerado, tá? Pesquisas sobre a influência das áreas verdes na sobrevivência de animais e na qualidade de vida da população local, entrevistas com profissionais de órgãos de fiscalização ambiental sobre áreas verdes e desmatamento. Isso aqui pode também ter um acréscimo, né? Acho que não tem mais nada, né? Um acréscimo de entrevista com os moradores mais antigos para ver o que acontecia, o que tinha naquelas áreas em que o desmatamento aconteceu, né, e tal. Né? Então, falar com a população mais antiga, né, os mais velhos, também é uma boa solução. E entrevistar, o fato de entrevistar é uma atividade boa, uma atividade que vai trazer a animação para eles, um estímulo a mais para eles, né? E tal, tá? Aqui tem os endereços para que vocês consigam obter informações como recuperar áreas verdes e tudo mais, né? Isso aqui vem, então, o calendário de floração, né? E que vocês podem fazer com outras coisas também. Calendário de frutificação, calendário de surgimento da planta, né? Você vê a floração, você vê a frutificação, as sementes, e aí depois vocês podem observar as sementes e tal. Então, o plantio, né? O nascimento daquelas plantas e tal, né? Isso aqui vocês podem fazer também com os animais, tá? Com os animais que aparecem nas plantas, né? As borboletas, os polinizadores de uma forma geral, né? As borboletas, as abelhas, os besouros, né? Insetos de uma forma geral, tá? E aí, isso aqui é interessante porque pode dividir a turma em grupos, né? Um tira foto, o outro faz a pesquisa do nome das plantas, um grupo pode ficar com 2 meses, ou um grupo pode... Dependendo do tamanho da turma, né, gente? Pode fazer grupos, né, de coisas variadas, né, de atividades variadas, para que todo mundo trabalhe, né? Não fique um grupo trabalhando, né, um grupo bom trabalhando, e os outros só supervisionando, né? Então, todo mundo metendo a mão na massa, né, fazendo as coisas de verdade e tal. E aí pode fazer também, em vez de tirar foto, né,
que é acaba, né, sendo oneroso, né, para as pessoas, pode desenhar, pode... Quem sempre tem um aluno, né, ou mais, que são habilidosos para o desenho, né, tem capacidade de desenhar muito bem. Então, assim, não tem tempo ruim, né? Os alunos sempre vão dar ideias também, vocês vão se surpreender. Eu acho que, de repente, vocês já dão aula e tal, né? Então, vocês já sabem disso, né? Aqui, então, tem calendários florais, tem calendários de flores específicas, de grupos de flores específicas. Então, da família tal, da família... Por exemplo, tem a bromeliácea, tem as orquidáceas, né? Então, assim, são famílias importantes, né? Tem as asteráceas, né? Que é a família do girassol, das margaridas, do dente de leão. Então, assim, todas essas famílias, assim, né? Elas podem ser retratadas, né, nesse calendário também, tá? Não precisa ser todas as flores, pode ser flores de determinados grupos de plantas com vocês, né? E os alunos também vão começar a dar pitaco também, né? Paralelamente a essa atividade, aqui vem uns sites, né, para vocês verem outros calendários florais e tal, tá? Eu acho que é na primavera que eles abrem isso, né? O Jardim Botânico abre sempre, né, uma exposição de orquídeas, né? Acho que é nesse períodozinho de entre setembro e novembro, dezembro. É uma semana só, porque as orquídeas acabam... Tem o tempo delas, né, de duração, né? Então, é interessante, às vezes vocês podem levá-los lá, né, nessa semana, né, e combinar e tudo, e fazer aquela expedição, né, aquela visitação lá do início da disciplina, né, gente? Tá? Bom, o que vocês podem fazer? Realizar pesquisas bibliográficas ou manter contato com especialistas em botânica para descobrir o nome científico das plantas registradas, saber se são exóticas ou nativas. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil descobrir nome científico. Pode não ser o nome exato, né, o nome certo e tal, porque tem umas coisas complicadas, né, com relação a descobrir quem é a espécie, né, o nome da espécie e tal. Mas é uma turma só para eles aprenderem a fazer esse tipo de pesquisa e tal. É válido, né? Mas tem que tentar ver se eles não estão se enganando, vendo outras plantas, isso tem que ter um cuidado grande, tá? Desenvolver outros temas de botânica, como os tipos de inflorescência, os pigmentos que dão cor às flores, a adaptação dos vegetais aos ambientes, a incidência da luz e do calor na floração, funcionamento dos hormônios vegetais ou a importância da cor e do odor para a reprodução dos vegetais. E debater sobre a interação entre vegetais e animais. Isso é muito importante, é legal a beça, eles vão amar, né? Os alunos vão amar. E também enriquece tua aula, né? Você vai ser um professor melhor, tá? Aqui vem falando dos crimes, né, ambientais, em que vocês, as pessoas, né, os criminosos, pegam animais silvestres para vender, para comercializar, enfim, né? Ou também de nós que temos animais domésticos, né? E, por exemplo, eu moro numa kitnet e tem um cachorro grande que não poderia estar naquele kitnet, né? Naquela kitnet. Então, a gente tem que ter um bom senso, né, gente? Ou então, num apartamento pequeno, de quarto, sala e cozinha, ter não sei quantos gatos convivendo ali, num ambiente fechado, porque aí gato, eles fogem com facilidade, né? A gente tem que ter o bom senso, tem que dosar, né? A gente ama os animais, ótimo, beleza, mas a gente não pode prendê-los, né? Porque você gosta deles, já falei, né? Os animais e a gente estamos aqui, nós vivemos, né?
e as plantas, né? Nós vivemos, mas não é eles não estão ali ao nosso bel prazer, para a gente consumir, para a gente ter, para a gente domesticar, não é para isso. Eles existem e a gente se utiliza deles como se utilizariam da gente também, se houvesse a possibilidade, né? Mas não é porque a gente se utiliza deles que a gente tem que, né, passar dos limites e deixar um espaço, fazer com que eles vivam em espaços pequenos, né, insalubres e tal, tá? O título parece estranho, né? Nós também achamos. Contudo, acreditamos que essa seria a resposta que muitas pessoas dariam aos seus animais se estes pudessem lhes perguntar o motivo pelo qual vivem aprisionados. Então, é passarinho na gaiola, passarinho foi feito para viver livre. Os outros animais também, mas, assim, a partir do momento que eles foram domesticados, a gente pode tê-los em casa. Só que a gente tem que ter uma proporção de espaço e tamanho do animal, né? E a quantidade que a gente vai ter também em casa, né? Para a gente poder dar a atenção que eles merecem, que eles precisam, tá? Nos ecossistemas urbanos, o afastamento dos ambientes naturais faz com que muitas pessoas queiram levar um pouco da natureza para suas moradias, criando animais em cativeiros. Então, não é isso, né, gente? O que algumas dessas pessoas desconhecem é que aprisionar animais silvestres constitui um crime ambiental, previsto na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, denominada de Lei de Crimes Ambientais. De acordo com o capítulo 5, seção 1, artigo 29 da lei, é um crime contra a fauna. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, né? E aí vem, então, a penalidade isso aqui, né? Então, de 6 meses a 1 ano e multa. Para quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadores não autorizados ou sem a devida licença, permissão ou autorização da autoridade competente. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias ou quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou em águas jurisdicionais brasileiras. Então, tudo que acontece no nosso território ou nos limites próximos, né, quando está no ar, né, ou quando está na água, é brasileiro, é nativo. Ou quem está em rota migratória, na água, né, ou no ar, tá? Então, é considerado animal brasileiro, tá bom? E isso aqui tudo, né, está indicando, né, o que é proibido fazer. Então, essas feiras que existem nos bairros, que a gente já sabe e tal, nas cidades, né, que a gente já sabe, elas podem deixar de existir. É só também as autoridades irem lá, porque todo mundo sabe onde é, né? Então, as autoridades também poderiam ir, mas não pode ir sem mandado, não sei o que e tal, tá? Então, se alguém denuncia, aí sim eles conseguem, né, as documentações todas para poderem ir ali fazerem, né, a apreensão e tal, tá? Capturar, adquirir, vender, aprisionar, assim como matar animais silvestres, sempre ocasiona problemas ambientais, principalmente se essas espécies correrem risco de extinção. Debater essas atitudes junto aos alunos da educação básica é fundamental. Realizar palestras,
entrevistar pesquisadores e funcionários de órgãos de fiscalização ambiental da região e exibir vídeos sobre o tema podem ajudar a comunidade escolar a entender as consequências dessas atitudes na conservação ambiental e na qualidade da vida da população. Vocês estão vendo assim que muitos dos problemas que acontecem são solucionados como? Lendo, vendo vídeo, entrevistando especialista, com palestra e tal, desde a impercepção botânica, né, desde a cegueira botânica, até o problema com os morcegos, problemas com outros animais também. Tudo isso é sanado com informação, né? A gente sabe que o conhecimento é a porta aberta para qualquer tipo de problema que deva ser solucionado, tá? Aqui, né, na UERJ, né, tem um centro de tecnologia educacional com grande acervo de vídeos e tal, vocês podem consultar, isso aqui não é meio que propaganda enganosa, né? Vocês conseguem, mas hoje é uma facilidade para encontrar certos vídeos, para encontrar essas coisas, então, assim, não precisa recorrer a isso, mas sabendo que tem, né? Tá? O tráfico ilegal de animais silvestres, biopirataria, movimenta grandes somas em dinheiro, que vai para as mãos de pessoas que, inescrupulosamente, colocam em risco muitas de nossas espécies brasileiras. O seu combate é difícil, mas se tornaria mais fácil se a população, além de não comprar espécies comercializadas ilegalmente, também fiscalizasse e denunciasse o crime, esse crime contra a biodiversidade brasileira. Então, aquilo que eu falei ainda há pouco, eles não podem chegar na feira lá e com o pé na porta e pronto, né? Mas, a partir de uma denúncia, eles vão lá com toda a documentação necessária para, então, resolver esse tipo de problema, tá? Aqui, então, tem as instituições para vocês poderem, né, denunciar e tal, e falar com os alunos também, que eles podem também denunciar, né? Os pais dos alunos, etc. Né? Bom, e tem vários problemas, né? Primeiro é crime, e depois tem a saúde, tanto da gente quanto do animal. A saúde do animal está em risco já, né? Ele foi tirado do ambiente dele, né? E foi colocado na cidade. E aí tem o problema da nossa saúde, né? Então, aqueles miquinhos, aqueles macaquinhos que entram nas casas. Agora aqui, eu moro em Maria da Graça, né? Para quem não conhece, perto do Norte Shopping, perto do Nova América, né? Faz parte do Meier, né? Para vocês se localizarem um pouquinho, né? Quem conhece um pouquinho do Rio de Janeiro. E agora tem vindo, né, os miquinhos andando nos fios e tal. Eles, às vezes, encontram algumas casas que tem um jardim bom, com árvores, né, plantas de diversas espécies e tal, e eles ficam lá. E, às vezes, eles conseguem uma matinha por perto e tal. Mas essas matas, né, estão terminando. Então, estão vindo para a cidade. E aí eles vêm para a casa da gente. E aí, se eles vierem para ter contato com a gente, eles podem passar a doença para a gente. Então, não é legal alimentar os miquinhos, nem nada. Eles vão encontrar esses alimentos na própria natureza, né? Vocês tenham consciência disso, né? E avisem isso aos alunos de vocês, né? Que aqueles animais, né, vão conseguir se alimentar na natureza, tá? Então, aqui, ó, tem a psitacose, né, que apresenta sintomas semelhantes a um simples resfriado, mas, dependendo da gravidade, pode afetar pulmões, causar febre, calafrio, inapetência, dor de cabeça. Em maior grau, a doença pode levar a pneumonia ou atingir o sistema nervoso e o aparelho digestivo. Então, para pessoas idosas isso é pior, para as crianças também. Então, não vamos, né, facilitar as coisas. Né? A gente teve a Covid pela frente, né? Ninguém nunca pensou que isso pudesse acontecer, né? Algum dia, uma coisa assim.
né? Os cientistas sabiam que isso podia acontecer por conta do permafrost, que está degelando, né? E está liberando organismos, né? Microscópicos que estão aprisionados ali no gelo, né? Mas assim, era uma coisa, né, inimaginável, né? O mundo inteiro passar por isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Tem a salmonelose também, que é transmitida por bactéria, por dejetos animais, pode contaminar o meio ambiente, né? Aí vem falando aqui do filme Epidemia, né? Que vocês podem, né, colocar, né, para eles verem, né, para eles assistirem, né? Para eles poderem discutir esses assuntos, né? Tá? Animais domésticos também causam doenças, né? Então, desde que o homem começou a entender certas coisas, ele começou a domesticar plantas e os animais, né? Então, a partir daí, os animais começaram, alguns animais puderam ser domesticados e tal, tá? Muitos cães e gatos vivem em apartamentos e casas que não possuem espaço suficiente para suas necessidades. Então, né, é melhor não ter, tá? É o que manda o bom senso, né? Aí vem falando aqui do planeta dos macacos também, vocês podem, né, colocar para eles verem, né, para discutir, é muito bom, né? E aqui as doenças que podem vir dos animais, tá? Então, no ensino fundamental e médio, essa questão pode servir de base para o desenvolvimento de temas relacionados, né, ao comportamento dos animais, às zoonoses e às questões de cidadania. Então, você denunciar um lugar que está fazendo comércio de animais silvestres é questão de cidadania, né? Então, isso aqui eles têm que começar a aprender, né? Já que vocês falam sempre, né, todos os trabalhos, né, tem que ter pensamento crítico e tal. Então, eles têm que ter esse pensamento crítico também, tá? E levar isso para casa, porque é isso que a gente quer. Eles sabem, eles aprendem na escola e, mãe, pai, aprendi isso assim, assim na escola, você sabia isso, aquilo outro. Se a gente não denuncia, a polícia não pode ir lá, etc, etc. É isso, né? Aqui vamos falar de animais menos avantajados, vamos dizer assim, né? Moscas e formigas, uma dupla perigosa. E aqui vai falar sobre, né, a infestação que eles a sujeira, né, em que eles andam e tal, e o que eles podem trazer de doenças, tá? E que tem que tomar cuidado tanto com a mosca, né, que é mais asquerosa que a formiga, mas com a formiga também, porque ela anda por tudo quanto é lugar, né? E ela carrega todas aquelas doenças, né? Toda sujeira também, tá? Moscas e formigas podem transmitir ao homem micro-organismos causadores de doenças como gastroenterite, febre tifoide, cólera, amebíase, parasitoses intestinais, infecções urinárias e respiratórias. Tá bom, né, gente? Tá? Aqui vem falando das drosófilas, que é aquela mosquinha da banana, né? E aqui falando, então, de uma prática, né, que vocês podem fazer, né? Primeiro faz aparecer as larvas, né? Depois prende, né, a banana ali, né? Purezinho de banana num vidro com gás para que as moscas não fujam e tal, tá? E aqui vocês vão poder, né? Os alunos vão poder observar a metamorfose também das moscas, tá? Tá aqui, ó, atividade, né? Elas vão poder observar todas essas etapas, né? E aí aqui está a correlação, né? De quem está no primeiro dia, terceiro, oitavo e 15º dia. E vem aqui a resposta comentada também, tá?
E aqui vem várias receitas para eliminar moscas, mosquitos, esses animais assim, né? Mais sujinhos, tá? Então, um bocado de receitas, né? E diminuindo o acúmulo de restos de alimentos de maneira saudável. Então, é você fazer uma coisa sustentável, né? Pegar cascas de frutas, cascas de legumes e fazer receitas com essas cascas, né? Lembrando que quando vocês forem fazer isso, tem que lavar muito bem as cascas, né? Abacaxi é uma fruta, né? Que normalmente não se lava, né? Porque você vai descartar a casca, jogar fora, vai tirar a casca, vai jogar fora e pronto. Se você for usar para alguma receita, você tem que lavar antes, tá? Tem que ter o mesmo cuidado com a maçã que você come com casca, com a pera e etc, tá? Então vem, né, sucos, vem doces, farofas, né, farinhas, né? Vem várias receitas aqui para vocês poderem fazer, aproveitando esses dejetos. Tudo bem, gente? Vanessa Iglesias, tudo bem? Alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer? Vocês podem botar alguma experiência de vocês. Se tiver tudo certo, a gente vai para a próxima apostila e última. Então tá. Aqui tem a errata, né? Eu abri, mas não falei. Tem a parte, né, de os R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. Então, leiam isso com atenção também, tá? Para que vocês possam terem êxito na prova, né? Aqui tem a errata da aula 15 também. Vocês coloquem, né, essas inserções onde está mandando, né? E tal. E aí são temas atuais. Vamos falar aqui vai ser falado de algumas coisas que não encaixavam, como eu já disse anteriormente, né? Nas outras apostilas, tá? Bom, então quem gera problemas precisa criar soluções, né? Os avanços da ciência, as aplicações tecnológicas acabaram gerando situações reais e que até pouco tempo atrás somente eram vistas na tela de cinema, em filmes de ficção científica. Temas como produção de seres transgênicos, efeito estufa, redução drástica dos recursos hídricos, lixo radioativo, degelo das calotas polares, chuva ácida e clonagem passaram a fazer parte de uma hora para outra da vida cotidiana de muitas pessoas. Da vida cotidiana de muitas pessoas que, atordoadas, tentam entender o que significa. Trabalhar estas e muitas outras questões é também um grande desafio para o professor de ciência e biologia, que, contudo, não pode esquivar-se de fazer. Por isso, nesta aula, enfocaremos algumas formas de se abordar esses temas na educação básica, né? Desperdício de água potável, né? A água é um recurso essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. Nas aulas anteriores, destacamos as características dos ecossistemas marinhos e de água doce, ressaltando a importância dos ambientes das águas transicionais e da umidade presente em florestas. A existência, a manutenção, a proliferação e a continuidade da vida está condicionada, entre outros fatores, à existência da água. Não somente as variáveis ambientais, como o clima e a umidade, estão diretamente relacionadas à água, mas também o metabolismo interno dos seres vivos está condicionado à presença de água em suas células e tecidos. Então, a água é importante de qualquer jeito, né, gente? Umidade dentro das plantas, de forma líquida, no ambiente, etc. As ações antrópicas têm diminuído consideravelmente a quantidade de água no planeta. Sobretudo,
devido à contaminação de ambientes por esgotos e substâncias tóxicas como petróleo, tintas e defensivos agrícolas. A água potável para o consumo humano é um produto escasso, com crescente demanda. Por isso, existe a necessidade de desenvolver estratégias que garantam a preservação dos ecossistemas de água doce próprios para o consumo. Uma dessas estratégias é a informação, e você, como futuro professor, deve estar ciente de tudo isso, tá? Também é possível incentivar hábitos e atitudes relacionados à proteção do ambiente. Uma atividade interessante a ser realizada com os alunos é traçar metas a serem atingidas. Contudo, não comece com resoluções de grande porte e que requeiram grandes mudanças de comportamento. Se há problemas de produção de lixo na escola, não coloque como uma meta acabar com ele. Comece com a redução de lixo na sala de aula e aí vai saindo da sala de aula, né? A sala de aula está limpinha, vamos para o corredor, vamos para o refeitório, e assim vai, né? É que nem uma casa, né, gente? Ninguém arruma a casa de uma vez só, né? Arruma um cômodo, arruma o outro, e por aí vai, né? E limpa um, o outro, né? Mudanças de menor porte podem ser visualizadas mais rapidamente e servem como incentivo para ações maiores. Então, isso aqui também podia ter feito parte lá daquela questão da D2, do que você vê do que você conhece, né? Atitude que você conhece para diminuir, né, os gases de efeito estufa, né, e da coisa da COP. Tudo isso se conversa, né, gente? Bom, então isso vocês podem fazer com a escola inteira, com os professores de outras disciplinas, né? Fazer um evento, né? Desse negócio de lixo, né? De arrumar a sala, ser uma coisa só da biologia ou das ciências, virar uma coisa de todas as disciplinas. Todos os professores serem responsáveis junto com vocês, né? As atividades experimentais relacionadas à qualidade da água podem ser realizadas sem maiores dificuldades. Na aula 9, ressaltamos que o cloro não pode estar presente na água de aquários, pois causa mortandade de peixes ou outros organismos. Na aula 10, vimos como os detergentes alteram a tensão superficial da água. Também é possível verificar como a germinação se processa em águas contaminadas por produtos químicos distintos. Para essa atividade, você vai precisar de... Então, aqui vem uma atividade com relação à germinação de sementes em ambientes mistos, né? Com produtos químicos, com sujeira e etc. Copos plásticos, cada copo vai ser utilizado para um produto químico diferente, 4 ou 5 sementes de feijão para cada copo, algodão ou terra em quantidade suficiente para cobrir as sementes de feijão, produtos químicos variados, detergente, água sanitária, sabão em pó, amaciante de roupas, inseticidas, removedor de esmalte, etc. Água e etiquetas e canetas, né? Então, aí vem aqui toda a organização, né? Como proceder, como fazer essa atividade. E, a partir daí, os alunos vão poder perceber que muitos produtos afetam diretamente as sementes que vocês pegaram. Com isso, você pode discutir com seus alunos questões bem mais abrangentes. Se foi possível perceber a ação de pequenas quantidades de produtos adicionados à água, peça para que eles imaginem as consequências do lançamento diário de toneladas de produtos químicos na água e no solo, né? Já que você abordará questões importantes relacionadas à poluição, aproveite para desenvolver produtos ecologicamente corretos. Muitos sites ensinam como produzir sabonetes, desinfetantes, aromatizantes, e aqui vem os sites, né? E aqui vem todos esses ingredientes, todos esses produtos que vocês podem fazer em casa, aproveitando coisas e tal. Então, sabão líquido, né, detergente ecológico,
vem, né, o que é necessário e a forma de fazer, né, o modo de fazer, tá? Desinfetante para banheiro e por aí vai. Aqui na aula anterior, a gente tinha um monte de armadilhazinhas para insetos e tal, né? E aqui a gente tem algumas formas de ter produtos mais caseiros, né? Tá? Na errata, aqui no complemento, né? Tem uma. Cadê, gente? Desperdício da água potável. Cadê a chuva ácida? Corre porque a chuva ácida vem, porque vem a chuva ácida aí. Passa a ser, a chuva ácida já chegou aqui. Porque quando a chuva ácida é o quê? É o termo, né? É utilizado para caracterizar precipitações úmidas, tais como chuvas, geadas, neves e neblinas carregadas com altas concentrações de ácido sulfúrico ou nítrico. A presença dessa substância na atmosfera é resultado de emissões de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como carvão, petróleo, de poluentes industriais. Estes gases, ao se combinarem com o vapor d'água presente na atmosfera, formam os ácidos que são lançados na superfície terrestre por meio de precipitações. Estas, ao atingirem a superfície, alteram a composição química dos solos e das águas, afetando os ecossistemas. Então, assim, a chuva ácida não cai queimando a gente, tal. Ela vai atingindo, né? Vai atuando aos poucos, né? Ela vai corroendo solos, né? Edificações, estátuas, tudo aos poucos, né? E não é a gente vai pegar uma chuva que vai ficar tudo queimado, não é isso, tá? Não é bem assim que acontece, tá bom? E aqui tem uma forma de provar, né, que a chuva ácida pode acontecer mesmo, né? Uma prática, tá? Na natureza, então, né, como é que acontece a chuva ácida? Na natureza, esse fenômeno ocorre quando gases como o dióxido de enxofre e o gás carbônico, ambos resultantes da respiração dos organismos vivos e da queima de petróleo, combinam-se com o vapor d'água presente na atmosfera e formam ácidos que caem na superfície da Terra por meio de precipitações. Com essas observações e explicações, fica fácil entender a razão da mortandade de peixes em alguns lugares do mundo após a precipitação de chuvas em pequenos lagos. Nesses lugares, provavelmente, ocorreu a precipitação de chuvas muito ácidas, que aumentaram o nível de acidez das águas desses pequenos lagos e ocasionaram a morte dos peixes, né? Então, vem aqui um comentário, né, sobre a prática e tal. A ocorrência de chuvas ácidas tem sido responsável por inúmeros prejuízos e transtornos ambientais, como a destruição de monumentos históricos, o desgaste de pinturas de carros e casas, alterações de pH dos solos, rios e lagos, a morte de seres presentes nesses ambientes e lesões em tecidos vegetais, né? O mais grave disso tudo é que nem sempre os responsáveis por esse tipo de poluição sofrem suas consequências, e os motivos são fáceis de serem entendidos. A poluição atmosférica não fica retida no local em que foi produzida. Quando ela é lançada na atmosfera, as correntes de vento podem levá-la para outras regiões do país ou planeta. Isso aqui não tem a ver com injustiça climática, mas tem a ver com uma injustiça, né? Que se quem produziu não vai receber a chuva ácida, já está injusto aí, né? Então, os ventos levam e tal, né? Então, é disso que se trata esse finalzinho do texto aqui, tá? Então, biotecnologia, né? Tudo que o homem está fazendo para melhorar, né? Para
aumentar o doce das frutas, aumentar a resistência da planta, daquele cultivo, né? Com relação a viagens, né? As exportações que vão fazer e tal. Então, tudo isso a ciência ajuda, né? O homem vem fazendo estudos o tempo todo para que as coisas melhorem, né? Tudo bem. Só que, assim, algumas dessas coisas podem não ser tão boas assim, né? Então, aqui, né, vem uma coisa inusitada, né? Um pé de batata frita, né? Não, a gente não pode duvidar de que isso um dia pode acontecer, né? Claro que, né, não vai acontecer, mas assim, uma coisa dessas não é difícil de se imaginar, tá? Que vem falando da biotecnologia, né? O que é a biotecnologia e tal. Então, vários termos vão sendo colocados aqui, né? Como se fosse uma nuvem de palavras, né? E essas palavras que ninguém sabe ao certo o que significam, e aí elas vão vindo, né, com o conceito aqui e tal. E aqui, então, vem colocando que vocês podem, né, fazer com os alunos uma atividade muito importante, né, muito legal também de fazer, né? Fazer tipo um glossário, né? Onde vocês vão colocando, né, a palavra, né, que os alunos tiveram dúvida, né? E aí vamos pesquisar o que significa essas palavras, né? Às vezes uma palavra não é uma palavra só, né? São duas, três palavras. Então, a gente tem que pesquisar o que é, o que significa, né? Então, com fichário, né? Papelão, sacos plásticos, folhas de papel, né? Caneta hidrográfica, recortes de jornais e revistas, né? Se tiver acesso à internet, vocês vão poder consultar, né, os sites. Sacos plásticos para guardar as folhas com as definições e recortes. Coloque as palavras pesquisadas em ordem alfabética, que é um glossário, né, gente? Tipo um dicionário, né? Se necessário, acrescente novas palavras. O fichário facilita a arrumação e o acréscimo de novos materiais. Então, por exemplo, vocês podem fazer fichas, né? Aquelas fichas de quando a gente lê alguma coisa, fazer resumo e tal. Só que, assim, essas fichas custam dinheiro e tal. Então, pegar a folha de caderno ou folha A4, né, é mais fácil. E sempre botar uma palavra por folha, porque pode aparecer outras derivações, outras atualizações daquelas palavras, daquele conceito, e aí pode colocar naquela folha. E, sim, se tiver que, por exemplo, acrescentar mais uma palavra no meio, né, de outras tantas, se colocar um termo embaixo do outro, como se fosse um dicionário normal, isso pode acabar atrapalhando, vai ter que fazer tudo de novo quando for inserir outra palavra com uma letra que esteja entre as duas palavras anteriores. Então, assim, né, é legal se precaver com isso também, tá? Então, faz uma folha para cada termo e bota exemplos e bota figuras e não tem problema que fique uma coisa grande, porque vai sempre detalhar aquele termo que antes era desconhecido de todo mundo, tá? Isso aqui não vai ficar só para a turma de vocês, vai ficar para as próximas turmas também, então é uma coisa útil, né? Vai ser um objeto útil no final das contas, tá? Fazer uma hemeroteca, né? Que é o arquivo, né? De coleções de jornais, revistas, informações impressas, e aí vocês podem fazer também, né? Tem várias revistas que são mensais, semanais, quinzenais, né? E que às vezes o colégio recebe, né? Então é interessante fazer esse tipo de coleção, né? Também é uma outra coisa que pode ficar, né? Para
futuras turmas, né? Para as próximas turmas. E a clonagem, né? Que é um termo, né? Uma coisa difícil e tal. A gente vai ver que desde aquela vizinha que fala, isso aqui pega de galho, leva para casa e tal, isso já é uma clonagem, né? Não é só a Dolly, né? Que fizeram, né? Há algum tempo atrás, que é um clone, né? A planta que nasce igual a outra planta também é um clone dela, né? Da planta anterior, tá? Aqui uma outra atividade, né, na caixinha cinza, né, e aqui o esquema, né, mostrando como fazer essa atividade, né. Aqui vem falando, né, dos alimentos, né, que estão mexidos geneticamente, né, os transgênicos, tá? Esses alimentos, não tem só os transgênicos, né? Tem aqueles que melhoraram geneticamente e que não são transgênicos, né? Que não têm genes de plantas diferentes, né? De outros seres vivos ali para melhorar, né? Tem só o melhoramento genético ou o melhoramento hormonal, enfim, né? Então, a gente tem que ficar antenado e ligado em todas essas abordagens, né? Interesses diversos fazem com que os profissionais entrem em conflito defendendo ou acusando os alimentos transgênicos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A presença de produtos transgênicos em alimentos é uma realidade no Brasil e o restante do mundo. Especialistas em engenharia genética, biólogos, médicos, ambientalistas e a sociedade em geral têm promovido importantes mobilizações e questionamentos sobre a validade e os possíveis riscos envolvidos na produção e utilização de alimentos geneticamente modificados. Entretanto, o debate envolvendo o uso da engenharia genética para modificar a qualidade dos alimentos produzidos ainda está longe de ser concluído. Interesses diversos fazem com que os profissionais entrem em conflito defendendo ou acusando os alimentos transgênicos. Nessa luta de interesses ou interpretações pessoais, muitos argumentos têm sido usados. Recentemente, a propaganda de uma grande empresa responsável pela produção de alimentos transgênicos afirmava, entre outras coisas, que a fome no mundo poderia ser diminuída com os alimentos transgênicos. Será? Será que é falta de alimentos transgênicos que ocasiona a fome no mundo? Que interesse existe por trás de tanta polêmica? Estas e outras questões precisam ser debatidas junto à população, que não pode mais ficar à parte do que está acontecendo. Realizar seminários, palestras e debates sobre produção e consumo de alimentos transgênicos pode ser uma boa estratégia para introduzir a temática em aulas de ciências e biologia, no ensino fundamental e médio. E, desse modo, você promover a reflexão e participação dos alunos e da comunidade escolar nos debates. De novo, a gente vindo aqui e vendo que debates, palestras, textos, vídeos, conversas com especialistas, todo aquele conhecimento, toda aquela informação é importante para que os alunos, né, comecem a abrir a sua cabeça para o conhecimento, tá? Aqui vem a conclusão, e aqui na errata, né, a gente no complemento, né, a gente não viu muito, vocês podem ler, né, e aqui vem falando sobre os transgênicos, né, sobre ter esse símbolo, né, indicando que aquele é um alimento transgênico, que agora já é lei, né, e já existe, né, a gente compra um milho, a gente compra uma soja, a gente compra biscoitos até, que tem esse tipo de indicador, né. Então, não deixem de abrir esses complementos, né, para que vocês possam fazer uma prova muito boa, tá? Gente, tudo bem? Tudo tranquilo?
Oi, boa noite. Oi, professora, boa noite. Estamos acompanhando. Tá bom, assim, Até aqui tudo bem. a gente terminou aqui, né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber de alguma coisa, sobre alguma coisa, né? Porque, assim, hoje seria o nosso último encontro, né? Assim, tete a tete, vamos dizer assim, antes da prova mesmo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntar agora para poder, né, sanar essa dúvida. De qualquer forma, a gente tem a sala de tutoria, tem o ambiente privado, né, aquele que a gente manda a mensagem só para a gente ver, né? Sim, é isso, Clício. Porque, assim, não adianta decorar as coisas, né? Se a gente não quer que o aluno decore, a gente também não tem que decorar, né? A gente não tem que ser, como é que eu vou dizer? É, ai, meu Deus, coerente, né? Nem vocês têm que decorar nada, nem os alunos. Então, entendeu lá o ensino investigativo, vocês já estão com uma chave, né, com uma aparelhagem, vamos dizer assim, né, com uma arma muito poderosa na mão de vocês. Espera aí, deixa eu ver. Ah, é verdade, é verdade. Né? Então, vocês sabendo tudo isso que a gente falou, né? O grosso da disciplina, né? O que vem falando em cada capítulo, né? Cada apostila, né? E vocês imaginando o que a Patrícia poderia pedir, né? Esse finalzinho, né? Da coisa de biotecnologia e tal, pode ter algumas questões que ela pode pensar e pedir para vocês fazerem uma aula de ensino investigativo. Então, tentar ir imaginando isso, né, junto, né, nesse momento em que vocês estão se preparando para a prova, né, que vai ser muito importante para vocês, né. Eu acho que vocês vieram com êxito, né, vocês se deram bem nas duas provas anteriores, né, na prova anterior, né? E tem tudo para conseguirem, né, fazer essa prova sem problema nenhum. A turma toda tem essa quem participou de todas as atividades, né, muitos alunos fizeram todas as atividades e tal. O Fórum 2 é que foi, né, um meio que o pessoal não participou muito. Participou muito em número de vezes que entrou lá, né? Mas o bojo da turma teve um polo que praticamente ninguém participou, né? Mas tudo bem. Oi. Professor, eu acho que o que acontece é que o pessoal fazendo ADs acaba esquecendo os fóruns. Acho que acontece isso às vezes, sabe? Muita coisa, sim, às vezes muita disciplina para poder desenvolver. Aí às vezes acaba esquecendo algum. O pessoal fez a AD da senhora, mas não fez o fórum. Esqueceram. Muito. Nada, Grace. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que fazer essas aulas, né? É uma troca, né? Eu recebo a bolsa e aí tem que dar as aulas para vocês. Nada mais natural, né? Se eu tivesse presencial, né? Eu só ia receber se eu aparecesse no local, né? Na sala de aula. Então é a mesma coisa, né? A gente só tem um trabalho assim, todo dia a gente entra. Pois é. Eu não acredito quando vocês falam isso, mas tudo bem, né? Vamos deixar quieto. Porque todo mundo é bolsista, né? Então tem que fazer a mesma coisa que eu. Eu entro todos os dias, menos sábado e domingo eu fico mais tranquila, mas todos os dias eu vejo, né? O que. Deixa eu parar de gravar aqui. Deixa eu continuar a gravação, porque a gente vai abordar. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, né, não é para decorar
o sapo, a rã, não é essa a intenção da gente. A intenção da gente é fornecer as formas que vocês vão trabalhar com os alunos de vocês. Então, tem desde essas práticas que vocês veem, né, ao longo de todas as apostilas têm práticas. Naquelas caixinhas cinza que vem um comentáriozinho, e todas as apostilas têm também práticas soltas no texto, né? E que não tem comentário, tem algum comentário no final, mas não é tipo livro de professor, né? Que você tem o exercício e que o exercício vem pronto no livro do professor, não é isso? É isso hoje em dia? Também acho que é, né? Então, assim, a gente fornece a gente oferece para vocês a forma com que vocês vão fazer a aula de vocês, né? Sugerindo, né? Isso não é uma coisa assim, né? Uma fórmula pronta, né? A gente dá essas sugestões, fala de algumas coisas, e vocês podem fazer de outras formas também ainda, né? Não é uma coisa, né, concreta, né? Não está aqui, né, determinado dessa forma e pronto, tem que ser assim. Não tem que ser nada, né? Vocês vão usar aquelas sugestões e vocês podem procurar a forma de vocês também, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa que vocês... Deixa eu botar no 150, né? Qualquer coisa que vocês... assunto, vocês podem usar essas etapas do ensino investigativo para poder realizar uma aula. Então, falei para vocês lá na primeira aula mesmo, né? Que isso aqui é que nem plano de aula, né? Você faz plano de aula, aí que saco, não sei o quê e tal. Daqui a pouco você está fazendo o plano de aula com o pé nas costas e, né, de repente você nem faz mais, porque você já tem eles prontos e você já sabe como lidar com aquilo, né? Você já tem aquela situação que aconteceu outras vezes e tal, né? A mesma coisa é que o ensino investigativo. Você tem essas etapas e que, poxa, é meio esquisito, né? Fazer aula lá em uma hora é isso, outra hora é isso. Então, por exemplo, se numa aula expositiva, né, que você, né, pega o quadro, né, e vai e fala, ou pega os slides e mostra e tal, se você vai mostrando aos poucos, né, você vai mostrando primeiro uma coisa, tá, é a mesma coisa, vocês vão ter que fazer por parte, para que o todo, né, seja, então, aquele conhecimento, aquele reconhecimento daquele assunto, né? Então, vamos lá. O ensino por investigação, né, o ensino investigativo, nada mais é do que vocês permitirem aos alunos descobrirem o seu conhecimento sozinhos. Mas eles não vão estar sozinhos, exatamente, porque vocês vão estar ali orientando eles, guiando eles, né? Então, sempre que vocês jogarem algum problema para eles vão te responder. É aquela coisa da ação e da reação. Vocês fazem uma pergunta. Mas, por exemplo, se a gente faz uma pergunta, tá aqui no quadro, não sei o que é isso? Aí ninguém responde. Mas o que você pensa sobre isso? O que você acha daquele lixo que está lá na rua? E que entra rato na casa dos outros, e que junta rato, junta sujeira, junta pombo. O que vocês acham disso? O que vocês pensam disso? É diferente de perguntar o que quer dizer isso? Que aí todo mundo fica meio assim. Numa coisa assim mais palpável, eles vão responder, né? Então, qualquer assunto vocês podem jogar para o ensino investigativo. E, por exemplo, vamos lá, que você botou aí, né, Vanessa, a coisa do ranário, né, das rãs, né? Então, tem 3 tipos de anfíbios diferentes que todo mundo acha que é pai, mãe, filho, não sei o quê. Tem que dar um jeito de moldar e colocar isso no ensino investigativo. E como vocês podem produzir um aquário, um ranário,
vocês ou ir num lugar que tem a criação de rãs, né? Vocês podem, depois da ida, da visita ao lugar, ou depois da produção, né, do ranário, as perguntas podem ser feitas assim. Vocês podem colocar a problemática toda ali. Então, vocês não precisam fazer isso sempre. Mas sempre que vocês fizerem, vai ser muito bom para os alunos e para vocês. Vocês vão ter consciência de que eles aprenderam, e eles vão aprender, né? De fato. Nunca mais vão esquecer disso. Então, o ensino investigativo é isso. O aluno aprende por si, né? Não é o professor que está ali, blá, 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 e o aluno assim, que nem, né, um cordeirinho e tal. É uma aula que é agitada, que é barulhenta, que tem lá os seus complicadores por conta, né, da disciplina deles, né? Os alunos tendem a ficar indisciplinados por conta, né, de tudo que está acontecendo, mas vai ser uma aula muito, muito, muito produtiva, tá? Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Bom, primeiro, então, vocês sabem disso, né? Eu vou jogar uma questão e eles vão... Você jogou, levantou para eles sacarem. É isso, né? Então, problematização do tema, conteúdo, apresentação da situação, problema. Então, qualquer coisa que vocês queiram, vocês passaram na rua, viram, sei lá, um miquinho no fio e nas árvores e tal. Por que os miquinhos... hoje eu vi um miquinho e tal. O que será que está acontecendo? O problema aí, né? Então, a etapa em que o tema é apresentado de forma contextualizada e relacional a questões abrangentes que permitam estabelecer conexão e vínculos com referenciais provocadores. Vocês morando aqui na cidade, isso é mais difícil de acontecer, mas os miquinhos estão aqui, a verdade é essa. Aí, no interior, né, nos polos que vocês estudam, né, e onde vocês moram, né, às vezes são locais mais, não rurais, né, mas no interior tem mais, é mais arborizado, tem mais animais, tem mais plantas e tal. Então, isso vai tender a acontecer mais e mais ainda. Então, qualquer coisa vocês podem colocar nesse formato, tá? Uma possibilidade interessante é elaborar uma questão geral que promova a investigação do assunto em questão. Por que o rio ficou poluído? Esta é uma questão-problema bastante ampla que vai permitir inserir, além de conceitos de biologia e ecologia, discussões na perspectiva de crítica ao contexto socioambiental, porque o rio está sujo e suja a água que a gente vai consumir, né? E suja a água que a operadora vai captar para o nosso consumo. E aí? Né? Numa perspectiva mais específica, por que o esgoto provoca a eutrofização da água da lagoa, lago ou rio do bairro? Um aspecto interessante de grande potencial atrativo do interesse do aluno, claro, é apresentar relações com questões próximas à sua vida e cotidiano. Então, o lixo é importante em qualquer ambiente, em qualquer local, em qualquer região, né? O lixo é uma coisa que é importante, que salta aos olhos, né? Então, os alunos vão ter todo o interesse de resolver isso. E aí vocês colocam isso como desafio, aí já vai ser mais um ponto para vocês, porque eles vão comprar a ideia, tá? Isso, então, é o primeiro. Eles vão pegar você perguntou uma coisa para eles, eles vão responder, né? A partir da onde? Observações, coletas de dados, elaboração de hipóteses. Nessa coisa da problematização, não acontece nada, você só jogou a pergunta, né? Então, é a primeira etapa, é o início, né? Você jogou o dado para eles verem, né? Observações, coletas de dados, elaborações de hipóteses.
etapa em que os estudantes elaboram e registram explicações baseadas em conhecimentos prévios. Eles vão começar a te responder com o que eles sabem, sem ver nada, né? O primeiro momento nessa etapa aqui vai ser a resposta que eles vão dar para vocês, sem conhecimento de nada, sem informação nenhuma. Eu acho que é por causa disso, e o outro acha o contrário, e o outro colabora com o primeiro, e a turma colabora com o segundo, e por aí vai. Isso tudo vai virar, né, uma colcha de retalhos grande, né, e que vai servir para que lá no finalzinho das etapas todas eles tenham aprendido o que você quis passar para eles, né? O importante é que a questão problema seja deflagradora da ação do estudante pela busca de respostas, inicialmente a partir da reflexão, preferencialmente em grupo, e acessando os conhecimentos que já possuem. Eles já sabem daquilo. Eles não sabiam que sabiam, né? Eles já tinham esse conhecimento, mas eles não tinham acesso a isso, porque ninguém nunca perguntou para eles, entendeu? Acessando os conhecimentos que já possuem para elaborar uma explicação transitória para a questão proposta. Aqui eles vão fazer a hipótese em cima daquilo que eles já sabem. Lúcia, mas aqui, o fulaninho respondeu uma coisa completamente errada. Não tem errado nem certo nessa hora. Toda informação, né, é boa, informação quente, né? Quando eles forem ver, forem estudar, pesquisar, aí que eles vão ver quem é quente e quem é frio. E é diferente daquela coisa de você mandar o aluno no quadro e botar o aluno em constrangimento. Não, todo mundo está ali participando e tal, ninguém está errando, ninguém está acertando, por enquanto ninguém está nada, tá? E no final das contas ninguém vai errar ou acertar. Todo mundo colaborou para o conhecimento da turma inteira, né? É importante enfatizar com os estudantes que esta é propriamente a forma como a ciência constrói explicações sobre fenômenos estudados, ou seja, produzindo interpretações transitórias. Quando a gente está pesquisando alguma coisa, vocês vão fazer o TCC de vocês. Vocês estão com alguma coisa na cabeça. E aí vocês vão ver, os objetivos de vocês eram esse, né? Vocês vão ver que se aqueles objetivos davam para se realizar. Poxa, não consegui realizar porque não tem nada a ver com isso, não é nada do que eu estou pensando. Pronto. Aquilo caiu por terra e pronto. Né? Vocês aprenderam que aquilo não era factível, né? Estas, né, as interpretações transitórias serão questionadas, substituídas ou aprimoradas por novas visões, com mais dados e explicações mais ajustadas aos fatos estudados. Assim, contrapõe-se a ideia de verdade estática, que é aquela que a gente coloca no quadro, acabada e valoriza cada contribuição, mesmo as erradas, para uma explicação final mais acertada. Os diferentes grupos de alunos podem apresentar as hipóteses elaboradas e discuti-las sob a orientação do professor. Então, eles estão ali, mas você está vendo tudo. É que nem quando você quer que um filho faça uma coisa, você vai e joga uma coisa para ele e ele daqui a pouco vai e faz, né? Então, vocês estão orientando, vocês estão, na final das contas, é você que está comandando tudo, mas eles que estão com o poder do conhecimento. Pesquisar informações a fim de testar as hipóteses elaboradas. A partir da pergunta inicial formulada pelo professor e das hipóteses elaboradas aqui na segunda etapa, os alunos deverão realizar a investigação em referenciais que podem ser os indicados pelo professor, com um livro didático, inclusive, e outras fontes que eles próprios busquem, a partir dos critérios definidos pelo professor. Assim, devem organizar, refletir e selecionar novas informações, tarefa que deve alterar o entendimento anterior. Então, o que eles pesquisaram, né, o que eles achavam pode ser modificado nesse momento aqui,
né? E agora eu estou vendo que aquilo não é bem assim. E o outro grupo assim, olha, isso é aquilo mesmo, só que a gente pode melhorar a redação, pode melhorar, né, o tipo de conversa que vai ter e tal, né? Dessa forma, irão ampliar informações sobre a questão através de pesquisas e entrevistas, a fim de confirmar, aprimorar ou refutar a hipótese inicial. Aí os alunos também têm que têm que estar abertos para que aquela hipótese também que eles colocaram não seja aquilo, né? A gente não ganha sempre quando está jogando, né? Então, eles têm que entender isso também, né? Não é porque a informação deles, que a teoria, a hipótese deles estava errada, que, né, foi o fim do mundo, não. Eles trabalharam, né, em cima daquela hipótese e eles perceberam que a hipótese estava errada. Isso sim é que é importante. Não é você que tem que dizer que aquilo ali não é, né? Que está errado. Ah, isso aqui não é certo. Não, eles vão ter que. Poxa, professor, isso aqui não está certo, o que está certo do outro grupo. É isso, entendeu? Eles que têm que entender que ter a lâmpadazinha, né, em cima da cabeça para ver que eles descobriram uma coisa certa. A pesquisa deve valorizar evidências produzidas por ação de caráter investigativo que contribuirão para proporcionar o desenvolvimento da capacidade de argumentação diante da defesa ou rejeição das hipóteses iniciais. Em outras palavras, a fonte pesquisada deve ter origem confiável e resultante de um esforço também investigativo. Quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve um texto, vocês, quando fizerem o TCC de vocês vão pesquisar, né, gente? Então, isso foi um trabalho investigativo, uma pesquisa investigativa, um ensino investigativo. Não se trata de menosprezar conhecimentos tradicionais. Esses também foram testados ao longo de gerações e permanecem por receber significado junto às várias gerações do povo que o adotou. Então, aquele chazinho que a vovó dizia que era bom para enxaqueca, para dor de cabeça, para dor de dente, para fígado, etc. Aquilo, ela fala aquilo por quê? Porque ela sabe que muitas pessoas se beneficiaram com aquele chazinho, para seja lá o que for, tá? Não é porque não é científico, né, uma coisa empírica, uma coisa popular, que vai estar errado, que não tem tanto valor, tá bom? Interpretação, discussão e dos resultados e conclusão. E aí aqui, então, a gente vai amarrar tudo o que eles pesquisaram, o que eles concluíram. A partir das novas referências, pesquisas e informações adquiridas, o grupo deverá buscar, rever ou fortalecer suas explicações iniciais. O grupo irá realizar uma discussão em conjunto sobre os resultados obtidos e elaborar uma nova e mais ampliada percepção e entendimento sobre a questão, a partir dos elementos coletados. Nesta etapa, mais uma vez, os diferentes grupos podem realizar a troca de suas conclusões. Aí é que vem dizendo a sequência didática investigativa, que é isso que a gente acabou de ver, e vem completando, tá? Depois que vocês sempre fizerem isso, né? Vocês fazem isso uma vez, aí tem que seguir aquela receitinha de bolo ali, as 4 etapas, né? Vocês fizeram isso uma outra vez, né, com um outro assunto, também tem que seguir aquela receitinha de bolo. Na terceira vez, vocês já não vão precisar ficar olhando a receitinha de bolo o tempo todo. Vocês vão saber, vocês vão ter que ter o roteirinho do que vocês querem, né? Do que da questão, você vai ter que ter a questão problematizadora, né? Aquela questão inicial, e a partir dali vocês colocam o que pode acontecer, né? Vão fazendo por tópicos, né? E aí, mais ou menos, vocês têm uma noção do que pode surgir de ideias, né? De hipóteses e tal. E aí vocês vão ter garantida a aula de vocês, o sucesso dessa aula também, né? Então é isso, gente. Eu sugiro que vocês abram o texto introdutório, né, aquele complemento da primeira apostila, que é o ensino investigativo, para vocês relembrarem isso, né, que isso foi lá no início do período, e
na AP1, né? Eu devo ter feito essa revisão também, deve estar lá na primeira aula, vocês podem olhar também lá e tal. Hoje eu falei outras coisas não com outros exemplos, mas de uma outra forma e tal. Então, assim, pega lá do primeiro dia, né? Da primeira aula, que foi uma aula grande, foi praticamente para ela, né? Eu me dediquei praticamente o tempo todo para o ensino investigativo, e vocês usam a de hoje também, o final dessa aula, que a gente deu tempo, né? Ó, ainda está sobrando tempo, e, enfim, né? Para vocês poderem ter uma base para poder fazer a prova de vocês. Vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida no ar? Não, professora. Obrigada, tá, pelo acompanhamento das Nada, aulas. Bom nada. descanso. Bom E descanso. esperamos sair bem na P2 agora. Vocês vão conseguir sim, vai dar tudo certo, vocês vão ver só. Eu vou estar por aqui, né, na sala de tutoria ou no privado, né? Vocês podem me chamar. Meu e-mail, deixa eu botar aqui para vocês copiarem, né? Lúcia Pangaio, @gmail.com. Para se vocês precisarem e tal, pode me mandar e-mail de qualquer jeito, tá? E eu estou na sala de tutoria, eu dou uma entradinha lá rapidinho para... Quando eu coloco o vídeo no YouTube, eu vou sempre lá dar uma olhada, já respondo alguma coisa e tal. Então, vocês podem sempre me perguntar, tirar dúvidas de trabalho e tal. Agora não tem mais trabalho, né, gente? Acabaram as atividades. É verdade, professora. Obrigada, então, tá? Mas Nada, eu nada. Boa a noite. dedicação de fazer todas as atividades é a gente fugir da P3, que ninguém quer. Tomara que vocês não Vamos precisem ir. Eu rezo para isso. Tá bem. Obrigada a professora. Boa noite. vocês. Boa semana para vocês. Boa noite. Obrigada, Gleice. Obrigada, Vanessa, tá? Boa noite para vocês.